Eu venho à tribuna hoje porque encerramos na comissão especial que examina o processo de impeachment aqui nesta casa, depois de uma etapa de mais de 200 horas de trabalho, mais de quase 40 testemunhas ouvidas de acusação e defesa. Apenas uma sessão durou 15 horas ininterruptas e foram exaustivos e tensos debates em alguns momentos dessa comissão integrada por 21 senadores. Eu queria destacar de modo muito especial o zelo, o compromisso, a responsabilidade e o equilíbrio que o presidente da comissão, senador Raimundo Lira, teve ao longo do comando desta primeira etapa do nosso trabalho, que envolveu a audiência às testemunhas e também a análise do laudo pericial feito por uma junta de 3 técnicos do Senado Federal. Agradecer também ao senador Antônio Anastasia, relator desta comissão especial, e que cuidadosamente apresentou um relatório e terá que agora, no dia 2 de agosto, apresentar o seu relatório à comissão especial. E nesse convívio eu tenho que registrar o respeito, senadora Simone Tebet, aos senadores e senadoras e também ao advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, o empenho com que se houveram na dura e difícil missão de defender a presidente afastada Dilma Rousseff. Foi um embate, mesmo nos momentos de maior tensão, foi respeitoso, porque ali estávamos cada um ao seu lado, cumprindo rigorosamente o seu papel. E é isso que o distingue numa casa política, terminada esta tarefa dura, que não é uma missão fácil. Nós estamos aqui convivendo pacificamente com os nossos colegas senadores que estiveram, ao longo desses dias, quase mais de 30 dias, estivemos em lados opostos. Esse eu acho que é o saldo melhor deste processo. E o saldo também importante que quero agora ressaltar é que ao longo do tempo fomos atacados, o tempo todo, como golpistas. E na oportunidade que a presidente denunciada, afastada, teve para se fazer a sua própria defesa à comissão, junto aos senadores e senadoras, ela preferiu encaminhar uma carta que foi lida durante 40 minutos pelo advogado de defesa, o ex-deputado, ex-ministro José Eduardo Cardoso. Nessa carta, a presidente afastada se diz vítima de uma farsa jurídica e política. Essa declaração repete uma narrativa como se nós todos estivéssemos participando de um golpe. Mas é um golpe que é acobertado, tem a cobertura da Constituição e do rito definido pela Praça dos Três Poderes, ali do outro lado, o Supremo Tribunal Federal. Tanto que a presidência, nesse processo, cabe ao senhor ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, falar em golpe é tão somente um mecanismo de defesa para acusar a denúncia de estar aqui usando. É evidente que aqui estamos diante de um julgamento político e não pode ser diferente. O texto constitucional é claro em relação a este processo. Mas falar em golpe é preciso dizer e reconhecer. O maior golpe não foi contra a senhora Dilma Rousseff, foi exatamente, ela não é vítima. A vítima é o Brasil. A vítima deste golpe é o Brasil. O Brasil que hoje amarga uma das piores crises econômicas. 12 milhões de desempregados, vítimas de maquiagens e farsas envolvendo a contabilidade do país. Aliás, o coordenador da Junta Pericial, João Henrique Pederiva,
disse que os decretos de abertura de crédito do orçamento editado por Dilma Rousseff em 2015 foram publicados de forma irregular, porque naquele momento o governo não conseguia atingir a economia exigida para pagar juros da dívida, a chamada meta fiscal. O que se observou foi a total incompatibilidade de procedimentos dos decretos com o quadro financeiro do país. E a presidente afastada é a responsável por tudo isso, mesmo que não tenha em nenhum documento a sua assinatura. A farsa maior que essa, farsa no meu modo de ver, esta realidade é vender o país, aos brasileiros, um projeto do tamanho do Programa de Aceleração do Crescimento, com a expectativa de melhorar a economia, a nossa infraestrutura, mas ver na prática tantos milhares de desempregados, como aqueles trabalhadores do Polo Naval lá de Rio Grande, o terceiro maior porto marítimo do Brasil e o mais importante do meu estado, do Rio Grande do Sul. Aliás, lá ontem o movimento dos trabalhadores desse projeto tão importante, se mobilizar esse movimento, foram à Prefeitura Municipal, à Câmara de Vereadores, para pedir com urgência a retomada da construção das plataformas marítimas nesse projeto. Mas esse também acabou sendo uma farsa, assim como foi cantado em prosa e verso o pré-sal. E a Petrobras hoje, incapacitada porque foi destruída pela corrupção, a Petrobras também destruiu o seu fundo de pensão Petros e os seus trabalhadores precisarão trabalhar muito mais para poder pagar e manter os níveis de aposentadoria complementar a que se propuseram quando assinaram um contrato em que a empresa tinha algum grau de saúde financeira. Esse foi o grande prejuízo causado, esse foi o grande golpe que foi aplicado no país. Mas não foi só isso que quebrou. A propósito da Petrobras e da Petros, quero reafirmar aquilo que há pouco o senador Aécio falou aqui. O trabalho feito por dois senadores, Paulo Bauer e Waldir Raupp, no sentido de dar uma governança aos fundos de pensão, vai trazer a garantia da segurança jurídica dos contratos dos trabalhadores das empresas estatais a estes fundos de pensão. E não há outra forma de fazer senão tornar mais técnica a gestão dos fundos de pensão das nossas empresas estatais. Não apenas o Petros, que foi violentamente atacado por todo grau de influência e interferência político-partidária, mas, sobretudo, pelo grau de aplicações de alto risco, de aplicações temerárias que levaram a empresa a aplicar papéis das empresas do Eike Batista ou de outras empresas que tiveram graves problemas, lesando o interesse dos trabalhadores. Isso aconteceu no Postales, isso aconteceu no Previ do Banco do Brasil, isso acontece também na FUNSEB. Com muito prazer, eu concedo a parte à senadora Simone Tebet. Obrigada, senadora Ana Amélia. Eu sou daquelas que procuro sempre pautar pelo equilíbrio. Acho até que a senhora presidente da República não tinha mesmo que vir a esta comissão. Apesar de tudo, ela é presidente da República. Eu acho que o espaço que ela tem de defesa vai ser neste plenário, no dia que estivermos fazendo a votação da pronúncia e depois do próprio julgamento. Eu só quero lamentar, na carta ou no depoimento por escrito trazido pelo seu defensor e, portanto, assinado pela senhora presidente, que mais do que golpe, e isso é um direito da presidente dizer, ela adjetivou esse golpe. Ela disse que se tratava de um golpe de Estado. E isso é muito sério, porque golpe de Estado tem sinônimo no direito. Golpe de Estado significa retirar ilegitimamente, ilegalmente um governo. E eu quero perguntar, onde está o golpe de Estado num processo de impeachment que é previsto na Constituição, onde se deu ampla defesa, contraditório, oitiva de testemunhas por mais de 200 horas, onde em cada decreto mínimo de 2, 3 linhas foram 8 testemunhas se pronunciar
E mais do que isso, além do respaldo popular das ruas, um golpe de Estado, entre aspas, comandado pelo guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, de tudo, a única coisa que eu tenho a lamentar é que vai ficar registrado nos anais desta casa e na história da senhora presidente da República, que ela, mais uma vez, desrespeitou o Congresso Nacional, mais uma vez, ela não está entendendo o que está acontecendo e, mais uma vez, ela rasga a Constituição quando ela trata um processo legítimo, independente do resultado agradá-lo ou não, como um processo ilegítimo e ilegal. Ela simplesmente poderia ter passado sem esta. Muito obrigada, senadora Simone Tebet. Não só rasga a Constituição, mas dá um tapa na cara dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dá um tapa na cara dos senadores que compõem esta comissão especial. Esta foi a reação de quem teve a oportunidade da ampla defesa. Aliás, aproveito a presença aqui do ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Ibsen Pinheiro, que viveu o grande episódio há 25 anos atrás do impeachment do ex-presidente da República, Fernando Collor, agora senador da República, eleito pelo estado de Alagoas. E aí são esses fatos, deputado Ibsen Pinheiro, bem-vindo a esta casa, são esses fatos que mostram que estamos no caminho certo, estamos cumprindo rigorosamente o nosso dever. Estou fazendo isso por pura convicção, exatamente por entender que se estamos fazendo um julgamento é que crime houve, crime foi mostrado na perícia com toda clareza, com toda extensão. Quanto mais não seja o que está pagando o país, o preço caríssimo e altíssimo com os desempregados, com a destruição da credibilidade do país no exterior, com uma situação alarmante na área da saúde pública em relação a 24 mil leitos que foram fechados e um déficit no orçamento de 20 bilhões de reais somente neste ano. Então, eu preciso aqui apenas contestar aquilo que foi dito em relação ao que foi narrado na carta pela presidente afastada Dilma Rousseff, mas dizendo que o processo continuará com um desfecho que se imagina que seja aquele desfecho que a sociedade brasileira está esperando, para evitar que também a mentira não prevaleça, para que a Constituição seja respeitada e a sociedade brasileira possa viver em paz e continuar trabalhando para colocar o país nos trilhos do crescimento, da estabilidade e do respeito à lei. Muito obrigada. Obrigada, senadora.